Graças e paz do Senhor Jesus Cristo. Nosso texto de hoje está aqui em Mateus capítulo 19, somente o verso 26, que fala assim: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Amém? Veja, o contexto dessa passagem, a parábola antecede o jovem rico, onde o jovem chega para Jesus e diz assim: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus diz: olha, você quer entrar na vida? Então obedece os mandamentos. Ele honra pai e mãe. Ele fala ali sobre não matar, não roubar, não levantar falsos testemunhos. E ele vai dizer: olha, eu tenho cumprido isso desde a minha infância. Então Jesus, e depois, se querem ser perfeito e entrar na vida, no caso, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. A Bíblia diz que o jovem saiu muito entristecido porque era dono de muitas posses. E ali Jesus chega aos seus discípulos e diz: olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então ele diz aos seus discípulos, os discípulos são levados a perguntar: quem pode ser salvo? Quem pode se salvar? E Jesus, chegamos no nosso texto onde ele diz: Jesus fitando, respondendo essa pergunta dos discípulos, quem pode salvar-se? Jesus fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens. Nós vamos falar hoje sobre a impossibilidade do homem ser salvo pelos seus próprios méritos. Por quê? Primeiro, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, ele descreve ali que a salvação é mediante a graça de Deus. Mas nós aprendemos aqui que é impossível o homem se salvar. Por exemplo, maldito o homem que coloca o seu braço forte em outro homem. Outro homem também não pode nos salvar. Outro homem finito como nós, pecador. Eu não posso me salvar. Eu não posso me dar, por exemplo, um novo coração. Porque quando alguém é salvo, há um processo, uma transformação, o seu espírito é vivificado. Quando alguém é salvo, ele ressuscita dentre os mortos. Quando alguém é salvo, ele recebe um novo coração. Então eu não posso me dar um novo coração. Ainda que eu pratique boas obras, eu não posso ser salvo mediante as minhas boas obras. Ainda que eu venda tudo que eu tenho e dê aos pobres. Hoje no Brasil, a maioria das religiões, se eu não dizer todas as religiões, elas têm um viés de salvação, de agradar a Deus mediante as suas obras. Nós temos, por exemplo, o Espiritismo, nós temos o Catolicismo, que eles aderem a esse meio de salvação, fazer boas obras. O Espiritismo diz que se você fizer boas obras, ali, você viver uma vida que, digamos, praticando o que é bom, você vai ressuscitar na outra vida, né, segundo eles, em um espírito mais aperfeiçoado. É um tipo de salvação. A Igreja Católica também defende que a salvação é mediante as obras, o cumprimento da lei ali. E nós vemos que é impossível ser salvo mediante as minhas obras, mediante as práticas boas que eu pratico. Todas as religiões elas têm esse viés, fazer algo para agradar a Deus. Mas nós, conhecendo a natureza humana, vendo que nós não temos como agradar a Deus, porque nós somos seres que somos vaidosos por natureza. A vaidade, no caso, por causa do pecado. Tudo que nós fazemos é para benefício próprio. Nós fazemos tudo por vaidade, para se enaltecer, para o ego. Então até as nossas boas obras, muitas vezes quando nós fazemos, é para ser aplaudido pelos homens, é para mostrar para outras pessoas, é para exaltar o nosso ego. Por isso não agrada a Deus. Então, mesmo que eu viva uma vida religiosa, tem pessoas como, por exemplo, Nicodemos, que era um homem religioso, que tinha o conhecimento ali da Torá, mas ele não estava apto para agradar a Deus. Quando ele chega a Jesus e ele reconhece que Jesus procede de Deus, Jesus diz a Nicodemos: necessário é nascer de novo. Necessário o homem ser salvo. Como diz lá em 1 João, que no Evangelho de João, que ele veio para o que era seu, mas os seus não os receberam. Mas a todos quanto o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E não foi pela vontade da carne, do sangue, nem da carne, nem do homem, mas de Deus.
Deus é que vivifica o homem. Deus é que transforma o homem. Essa é a verdade do nosso texto. Essa é a verdade isto é impossível aos homens. É impossível para você se salvar. É impossível, por exemplo, de você entrar na casa do valente e saquear os bens. Só Jesus pode nos tirar desse império das trevas que nós vivemos. Só Jesus pode entrar ali na casa do valente, no caso, e nos tirar de lá. Nos resgatar. Só Jesus pode nos transportar do reino das trevas para o Filho do seu amado. Só Jesus pode nos dar um novo coração, como eu disse. Por isso que a Bíblia diz, olha, mas para Deus tudo é possível. Os impossíveis dos homens é possível para Deus. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, Ele transforma mais brancos do que a lã mais branca. Porque Deus pode sim nos dar um novo coração. Ele pode escrever as suas leis em nossos corações. Deus, Ele pode nos dar uma nova natureza. Uma natureza agora que pode compreender a lei de Deus. Veja, nós temos pessoas piedosas, que a Bíblia cita, por exemplo, Lídia, que era uma mulher temente a Deus, mas quando ela ouviu a pregação de Paulo, Deus abriu a consciência dela para que ela entendesse. Lídia era uma pessoa religiosa. Nós temos também Paulo, que era um homem já religioso ali, mas com uma compreensão errada do Evangelho. Você pode ter uma vida religiosa e ter uma compreensão errada do Evangelho. E viver uma vida achando que vai conseguir agradar a Deus, que vai ser salvo algum dia, vai chegar lá e Deus vai dizer, olha, você fez por merecer, você fez por onde? E como eu disse, pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É a graça de Deus, é o favor imerecido, é apesar dos nossos deméritos. Não pelos nossos méritos, mas nossos deméritos. Por isso nós cremos e vivemos dessa forma. Aquilo que é impossível para mim, é possível para Deus. Deus, Ele pode nos dar um novo coração, uma nova mente. Então, se você é um pecador, se você tem vivido uma vida religiosa e achar que vai agradar a Deus através das suas obras, eu quero te dizer que isso é impossível. Mas é possível se você lançar sua expectativa e a sua esperança em Jesus de Nazaré. Em Cristo Jesus. Foi dito de Jesus, quem é este que até pecados perdoa? Pode perdoar. Os fariseus retrucando contra ele. E ele só para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Ele diz ao homem, levanta e anda. Ele cura para mostrar para eles que ele tinha recebido a autoridade de Deus para perdoar pecados. Então eu chamo você a lançar a sua esperança e as suas convicções, não no homem, não na religião, não nas suas boas obras, mas no Deus que ressuscita os mortos, como disse Paulo. Nos sobreveio uma tribulação tamanha que chegamos ao ponto de desesperar da própria vida, mas não desanimamos, porque nós cremos no Deus que ressuscita os mortos, no Deus que vivifica e nos dá a esperança da vida eterna. Quero chamar você a crer neste Deus, o Deus da Escritura. Amém? Quero orar por essa palavra, orar para que Deus possa abrir a sua consciência e que você creia em nome de Jesus. Pai Santo e Justo, quero orar para aquelas pessoas que estão ouvindo, aquelas pessoas onde o Senhor vai conduzir essa palavra, para que elas creiam, Senhor. Não na sua própria força, no seu próprio braço, não nos homens, mas em Cristo Jesus, o nosso Rei, o nosso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso Salvador, o nosso Redentor, que por meio dele nós temos acesso ao Deus de Israel. Temos acesso à presença santa do Senhor. Por isso eu te oro, Pai Santo, para que o Senhor abra e ilumine os corações e as mentes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe. Como eu sempre peço que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas ouçam. Ative o sininho para que quando nós postarmos vídeos você seja notificado. Deixe aqui seu comentário e em nome de Jesus compartilhe e seja abençoado por essa palavra. Eu te oro. Eu estou me perdendo. Então é isso. Glória a Deus. Deus abençoe.